Oi, pessoal! Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. É uma pessoa que representa um cruzamento que poucas pessoas conseguem ter a consistência de realizar, que é cruzar o direito, a tecnologia e o empreendedorismo. Então, hoje a gente recebe o Fred Amaral. Ele é tributarista, escritor e um dos nomes mais relevantes quando o assunto é transformação digital no tributário. Fred, é uma honra te receber aqui hoje no nosso podcast, no nosso escritório. Estamos muito honrados com a tua visita. Eu, de verdade, eu também estou muito honrado de estar aqui. Já estou querendo conhecer o escritório de vocês há muito tempo. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Então, de verdade, uma honra estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Então, Fred, antes de tudo, me conta, como que um tributarista chegou à conclusão de que ele precisava construir uma empresa de tecnologia? Então, essa história, ela começa lá atrás, né? Eu entrei na advocacia em 1993. Lá se vão 33 anos, né, de trabalho nessa área. E eu comecei exatamente com assessoria, consultoria empresarial, muito contencioso tributário também, tinha muito contencioso tributário. Mas chegou uma época, a gente foi assim na década de 90 e nos anos 2000, a gente começou a enfrentar uma dificuldade que a gente não tinha antes, que foi a crescente informatização da Receita. Não da Receita Federal somente, das receitas estaduais de uma maneira geral também. Essa tecnologia permitia que eles fizessem auditorias nas empresas em um tempo muito curto. E a gente do lado de cá, enquanto escritório, a gente tinha que ter equipes fazendo planilhas, recebendo muitas vezes caminhõezinhos com documentos. A gente às vezes tinha que ir em arquivos de cliente para ficar minerando papéis, um ambiente até insalubre, né, com muito mofo, muita poeira. E a gente fazia um trabalho de planilhamento essencialmente manual e estudos muito manuais também, apesar de usar planilhas e de usar essas coisas, mas era assim, tudo muito manual. E aí teve assim, o meu grito de basta foi quando a gente atendia um grupo muito grande e esse grupo era uma distribuidora de medicamentos. E um dia eu cheguei no escritório, fui para minha mesa, tranquilo, para iniciar o dia, e tinha uma folha de fax na minha mesa. O cliente tinha passado um fax para a gente. E quando eu vi lá, tinha a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Eu falei, opa, e eu tinha contratualmente a obrigação de defendê-lo. Eu tinha um contrato de partido, onde qualquer demanda jurídica empresarial a gente tinha que resolver. Muito bem, estava na minha frente ali um auto de infração, tendo como base estoque. E para o pessoal aí que não sabe muito bem como é que funciona uma fiscalização de estoque, ela, na teoria e na concepção, é uma autuação relativamente simples na sua concepção. Ela é complicada pelo volume de informações. Mas, em tese, o que o Estado faz? Ele pega o inventário declarado da empresa, ele soma todas as compras, ele subtrai tudo que a empresa vende e ele apura o saldo no final do ano. Quer dizer, é uma conta simples, né? É uma conta que a gente faz no nosso saldo bancário. O saldo inicial, mais o que eu ganho, menos o que eu perco, né? Então, o que eles faziam? Inventário dia 1º de janeiro de um ano, soma as compras, subtrai as vendas e eles chegam num número calculado. Pega esse número calculado e compara com o que a empresa declarou. Então, é uma fiscalização que vai pegar item a item e falar, olha, esse item, você tinha 10 unidades, comprou mais 5 unidades durante um ano, 15, vendeu 8 durante um ano, era para terminar com 7. Se não houve nenhuma nota de perda, enfim, alguma coisa nesse sentido, teoricamente teria que terminar com 7. A empresa vai lá e me declara 12. Como assim? Então, e aí o Estado ele chega a duas conclusões básicas. Ou aquilo é uma omissão de entrada, ou seja, eu comprei sem nota, ou eu vendi sem nota. Ele aplica o ICMS e você que se defenda. Só que essa simplicidade deixa de ser simples na medida em que eu estava numa época que as coisas não eram tão automatizadas
Então, quem lembra da época dos cupons fiscais, com aqueles rolinhos de cupom que a gente guardava no papelzinho, que eu tinha que desenrolar para ficar somando tudo, porque eu não tinha isso tudo automatizado. Muitas vezes os sistemas das empresas eram precários. E a gente numa realidade de quase 40 mil itens. Então, imagina, você fazer a defesa de uma empresa onde eu tenho uma planilha com 40 mil itens, item a item, fazendo exatamente esse entra e sai de mercadoria mês a mês, de janeiro a dezembro, e nesse caso eram 3 anos que eles fiscalizaram, 3 anos de movimento da empresa, e aquilo me bateu um desespero. Porque nem que eu tivesse a maior equipe fiscal do mundo, tipo, se eu colocasse, vamos colocar uma equipe fiscal de 30 pessoas trabalhando aqui só para defender essa empresa. Talvez eu não conseguisse rebater essa fiscalização, talvez em 1 ano, 2 anos trabalhando para fazer aquele laudo que eles fizeram. E sabe o que é o mais cruel? A fiscalização botava no rodapé do relatório o tempo que eles levaram para processamento. Então, essa fiscalização, eu lembro disso até hoje, eu coloco nas minhas palestras também, a foto desse fax que chegou na minha mesa. Tempo gasto na fiscalização, 46 minutos e alguns segundos. Ele colocou isso no rodapé, ou seja, a fiscalização cruzou 3 anos de movimento dessa empresa, com 40 mil itens, lá em 2007, 2008, por aí, cara, em 46 minutos. Aí aquilo me deu um... Sabe quando te dá um clique? Que você fala assim, não tem jeito de eu trabalhar mais desse jeito, porque está desigual. A luta está muito desigual. Eles estão com ferramentas tecnológicas muito avançadas e a gente aqui na Idade das Pedras, fazendo as coisas manualmente, né? Colocando a reguinha assim no documento e digitando. Ou seja, o que eles conseguiam fazer em segundos, eu levava muitas vezes semanas, meses para fazer. E eu saí atrás de uma solução para me atender no escritório. O escritório que a gente tinha, no escritório bastante relevante, tinha uns 15 mil processos em curso, enfim, é um escritório de um porte bacana. E eu não achei, nessa época, nenhuma solução que me desse uma ferramenta para eu trabalhar. Eu achei sim, alguém que tivesse desenvolvido uma tecnologia própria que falasse assim para mim, não, beleza, quando você tiver um caso, traz aqui que a gente vai meiar o honorário. Eu falei, não quero meiar o honorário com você. Como é que eu vou abrir mão de 50% dos meus honorários? Eu não posso fazer isso, economicamente não é viável para mim. Não, mas aí a gente pode fazer em conjunto o processo para você, a gente faz uma parceria. Eu não estou procurando parceria, eu quero uma ferramenta. Tem jeito de eu ter uma ferramenta que eu possa usar com a minha equipe, do jeito que eu quiser, para eu atender um cliente do jeito que eu quiser, cobrando o quanto que eu quiser, eu me desse liberdade. Não achei. Não achei. Achei uma coisinha ou outra, superficial e caríssima, mas muito cara. E ali me acendeu uma luz que eu falei, eu vou desenvolver um negócio para mim. Para eu começar a trabalhar com esse conceito que a fiscalização tinha de auditoria digital. O que é auditoria digital? É exatamente isso que ela faz. Essas malhas, esses cruzamentos, essas auditorias que ela faz para pegar erro das empresas. E comecei a procurar, nesse caso, programadores, etc. Aí eu recebi a ligação, eu falo que o Papai do Céu às vezes está lá colocando a mão, a gente não sabe, né? Tinha um parceiro meu que eu não falava com ele, tinha uns 5, 6 anos. A gente tinha feito alguns negócios no passado, e acabou que a vida foi distanciando, cada um foi seguindo o seu rumo. E um dia eu recebi a ligação dele, eu estava nessa busca, estava viajando o Brasil afora, tentando descobrir soluções e tal. Já estava com muita inclinação a fazer alguma coisa para mim. Aí esse cara chegou e ele estava a 800 metros de mim. O prédio dele ficava a 800 metros de mim, eu correndo o Brasil inteiro. Ele me ligou e falou assim, cara, eu desenvolvi um protótipo. Ele começou a ficar funcional, era um auditor eletrônico do Sintegra, era do Sintegra, eu queria te mostrar. Eu falei, não acredito, que eu estava muito atrás desse conceito. Fui lá, conversei com o que seria então meu futuro sócio, ele, que já era mais maduro, e um rapazinho, que era o cara de TI, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje, em relação à tecnologia. E ele fez esse protótipo,
E, obviamente, a gente via vários pontos de melhoria, mas a engenharia, a arquitetura do jeito que ele fez para a época já era muito avançada. E aí eu me encantei. E aí veio aquela decisão, né? Poxa, eu já estou inserido no direito, ia para os 16 anos de escritório já, eu tinha uma participação societária relevante lá, mas eu visualizei também que essa era uma grande oportunidade. E cheguei em casa, conversei com a minha esposa bastante, foi um processo que não foi rápido, a gente foi conversando, e a gente decidiu tomar uma decisão corajosa. Eu queimei meu barco, vendi minhas cotas, vendi não, né? Porque, obviamente, o escritório, né? Pessoas que eu amo lá dentro, enfim, não fiz uma cisão, fiz um acordo com eles e falei, cara, me dá 3 anos eu vou devolver minhas cotas para vocês, está tudo certo. Eu preciso de 3 anos com o mínimo para eu tocar a minha vida, porque nessa altura eu já tinha os filhos nascidos, eu já tinha apartamento comprado, pagando prestação, eu já tinha uma estrutura rodando. Então, o que eu negociei com eles não foi nem a venda de cotas. Eu falei, cara, eu preciso de um fluxo por 36 meses. E aí eu tive 36 meses para fazer a auditoria acontecer, porque se não der certo, ferrou. Aí eu joguei fora tudo aquilo que eu tinha construído. E assim que começou. E aí a gente começou a mudar o nosso foco. Ao invés de eu atender empresas, eu comecei a atender colegas contadores, colegas advogados, colegas consultores, auditores, fornecendo ferramentas para que esse pessoal pudesse utilizar no seu dia a dia e pudesse usar isso estrategicamente nas empresas que eles atendem, pudesse utilizar isso nas defesas contra autos de infração e usar uma parte boa também, porque o fisco utiliza a auditoria digital para achar o crédito dele, né? E cobrar das empresas. Só que as empresas, utilizando isso, acham o crédito delas. Então, descobre tributos recolhidos indevidamente, fazendo essa mesma auditoria do lado de cá, para pedir restituições, etc. Então, a gente começou a trabalhar muito nesse sentido, né? De disponibilizar essa tecnologia. Então, foi assim, partiu de uma situação que começou a ficar insustentável, que eu vi que era insustentável, de tocar uma advocacia tributária num contexto onde tecnologia estava sendo amplamente utilizada pelo fisco e num contexto de luta desigual, né? Um contexto onde a gente sentia que para performar eu precisava de ir além um pouco nisso. E foi assim. E aí eu estou nesse mundo até hoje, me apaixonei, virei um profundo estudioso desse conceito, né, de auditoria digital, e hoje a gente tem aí em torno de 6.500 para 7.000 escritórios de contabilidade, advocacia, consultoria, auditoria, trabalhando com os sistemas que a gente desenvolve para eles potencializarem a sua atuação. Não, incrível, né? Surgiu realmente como uma dor tua, pessoal, e o mercado naquela época, eu imagino que não era tão acostumado a utilizar tecnologia na rotina, né? Estava começando, né? Foi muito difícil. Foi mais difícil convencer o mercado que precisava da tua ferramenta ou te convencer a tomar esse passo de coragem de começar com a auditoria? Eu sempre acreditei. Eu tinha muita convicção. E eu acho que quando a gente começou a empreender nesse projeto, se eu não tivesse tanta certeza, eu acho que eu teria desistido. Como eu vejo que nessa época, eu não fui o único que teve essa ideia. Várias pessoas viram o que estava acontecendo e começaram embriões, mas acabaram ficando no meio do caminho, porque precisou de muita resiliência. A gente tomou muito tombo, a gente teve que levantar muitas vezes, a gente teve que perseverar e a gente tem que ter um propósito muito claro na cabeça para poder seguir em frente, porque não foi fácil. Então, para você ter noção, a gente abriu o nosso CNPJ mesmo. A gente começou a trabalhar antes, mas aí a gente formalizou a empresa em 2009, início de 2009. E a gente começou a obviamente, ter resultado efetivo para 2014, quer dizer, uns 5 anos depois. Né? Até lá, a gente tirava dinheiro assim, sofrido para pagar as continhas e vida apertada, e tinha que perseverar muito, sabe? E durante esse processo, muitas tentações, né? Porque a gente vem do mundo de consultoria e desenvolve relacionamento com empresas, né? E toda hora vinha a oportunidade de retornar. Mas eu falo, no segundo livro que eu escrevi,
que fala basicamente sobre empreendedorismo, algumas lições que eu tirei disso. O primeiro capítulo, que fala de propósito, eu gosto de dar um exemplo muito prático, que vem da física. É o seguinte, tem uma fórmula na física que é a fórmula da pressão, né? A pressão é igual ao quê? É a força sobre a área. Então, é o seguinte, quanto maior a força que você colocar e a menor a área, você vai ter uma pressão maior. É uma brincadeira que eu gosto de fazer com a ponta do lápis. Se você pega com o bumbum do lápis e tenta furar um papel, você não fura com a mesma força. Por quê? Porque aquela força está se dissipando em uma área maior. É o erro de muita gente faz ao empreender, que é não ter foco, é não saber falar não para determinadas oportunidades, porque estratégia envolve falar não. A estratégia envolve você fazer escolhas, e é super difícil fazer escolhas em coisas que você, de repente, acredita que realmente pode dar retorno. Mas manter o foco é muito importante. Então, quando você começa a dissipar a energia, você começa a botar uma força um pouquinho aqui, uma força ali, outra força ali, mas eu faço isso também, mas eu também atuo nessa área, naquela outra área, naquela outra área, naquela... Quando você vê, você faz voo de galinha em todas elas. Você não consegue colocar uma pressão necessária para transpor os obstáculos que a vida vai te apresentar. Precisou realmente, cara, de muita força de vontade nesse período para a gente vencer isso. O mercado era uma mudança cultural. O que eu mais ouvia das pessoas? Ah, não. Isso está acontecendo agora na reforma também, tá? Está acontecendo na reforma. As pessoas falam assim, ah, não, sempre fiz assim, sempre deu certo e isso não vai acontecer, não. Você acha que a Receita vai fazer isso com as pessoas? Vai quebrar metade das empresas do país, eles não são doidos de fazer isso. E a coisa andando. E o projeto acontecendo. Né, que foi, a gente está falando do projeto SPED, que naquela época foi uma grande virada, e a gente está vivendo uma hoje muito maior que o projeto SPED. O projeto SPED já foi maravilhoso para muita gente. E foi péssimo para alguns também que não enxergaram isso. Né? Mas, então, quando a gente começa a pensar que as pessoas eram céticas em relação ao que estava, por mais que os fatos estivessem ali, foi muito difícil convencer as pessoas de que o mundo estava mudando, sabe? Que as práticas antigas já não iam dar competitividade. Eu assisti diversos escritórios grandes e tradicionais perderem espaço para pessoas que estavam iniciando sem expressão nenhuma e que pegaram aquela onda e cresceram. Então a gente vê momentos históricos, quando acontecem essas rupturas históricas, são as oportunidades que a gente tem, desculpa, muitas vezes, de se projetar onde numa situação normal a gente não teria. Quer ver exemplo? Pega a pandemia. Quantos influenciadores digitais nasceram da pandemia? A maioria, né? Hoje em dia. A maior parte. A maior parte. Por quê? Porque a gente teve uma ruptura ali, uma quebra de paradigma, onde a gente começou a ter muita informação no meio digital e as pessoas começaram a surfar nessa onda. Se não tivesse tido pandemia, talvez as pessoas não parassem para ver as lives que pararam para ver, para fazer acontecer. No SPED foi a mesma coisa. Escritórios que começaram a se posicionar como especialistas naquela área, naquele momento, começaram a ter atenção das empresas que numa situação normal não dariam atenção para esses escritórios. Mas como o assunto era novo, como a matéria vinha começando a afetar as empresas, elas começaram a dar ouvido para aquelas pessoas e começaram a experimentar o serviço delas. E as empresas tradicionais, fechando os olhos para o que estava acontecendo, achando que só porque eram antigas ou tradicionais teriam seu espaço, começaram a ver grandes clientes migrarem para pessoas, entre aspas, novatas, que estavam ali no mercado há pouco tempo, porque elas se posicionaram como agente de mudança, como alguém que estava antenado naquilo. Eu não preciso te dizer que a gente está vivendo um momento exatamente igual na reforma tributária. E uma das frases que eu mais gosto de usar na reforma tributária, que é uma figura de linguagem que eu acho perfeita, é que esses momentos são como o safety car que entra na Fórmula 1.
onde você junta todos os players pertinho um do outro. Então, às vezes tem um corredor que está 2 voltas na frente de um retardatário. Só que quando entra o safety car e desacelera todo mundo e bota todo mundo ali mais ou menos na mesma posição, aquele que estava lá atrás junta. E ele chega perto do que estava em primeiro lugar. Agora ele precisa de quê? Cara, ele tem uma oportunidade de conseguir um destaque que ele não tinha. Ele precisa de estratégia. Então agora ele precisa ser estrategista. E como que ele vai colocar a corrida dele dali para frente para ocupar o seu lugar, entende? Mas se não fosse esse momento histórico, ele não conseguiria encostar em quem já está na frente. O mercado não daria oportunidade para ele. Um grande empresário não aceitaria receber essa pessoa em situações normais. Agora, pensa comigo, a gente está na reforma tributária. Você atende uma empresa e você é completamente omisso em relação à reforma tributária. Você não puxa nada a um assunto, você não conversa com a pessoa. Enfim, a pessoa não sente que você está se posicionando. E, obviamente, o empresário está lá de noite, rodando o seu TikTok, e vê um profeta do apocalipse, de repente, falando que o mundo vai acabar. Em matéria tributária, que é para ele ficar muito esperto, que vai acontecer isso. Né? Ele assusta. E aí ele vê que, poxa, que os assessores dele não estão dando tanta atenção, mas, de repente, ele vê um cara que está falando sobre isso, que ele não veria. Interessante. E aí recebe uma ligação de uma pessoa que quer se reunir com ele, que em situações normais ele fala, não tem tempo para te receber. Mas, poxa, é um assunto que está angustiando. As pessoas que estão atendendo ele não estão dando a devida atenção. Ele está carente, ele está precisando de amparo, de segurança, de sentir que tem alguém do lado dele. E fala, eu vou te receber. Vem cá, vamos conversar, deixa eu entender melhor. E se a pessoa que visitou esse empresário for boa de serviço, for competente, for interessante, e esse cara resolver dar uma chance para ela? Então, eu vejo que nós aqui, que somos seres do meio tributário, a gente tem 2 deveres de casa, sabe? O primeiro dever de casa é jogar na defesa. Então, jogando como zagueiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha base de cliente, tenho que mostrar para a minha base de cliente que sim, eu estou acompanhando a reforma tributária, que sim, eu estou olhando para a realidade da empresa dele e que eu estou preocupado em guiar essa empresa com os melhores passos para os próximos anos. Feito isso, você vai meio que blindar esse empresário contra seus concorrentes. Por quê? Vamos parar para pensar. A gente não gosta de comprar nada de ninguém. Ninguém gosta que vendam as coisas para a gente, né? Sim. Ninguém gosta. Não gosta de comprar, mas ninguém gosta que vendam as coisas para a gente. Tá. Então, a gente tem uma tendência de refutar ofertas de coisas que a gente já tem. Eu sou um escritório, eu queria te apresentar meu trabalho. Obrigado, já sou assessorado. Não é isso que o empresário fala? Não, já tenho assessor, obrigado. Porque ele não tem tempo de ficar escutando proposta de outras pessoas se ele não sente que ele tem um problema, se ele não sente que tem uma lacuna. Aquele já conhece, né? Já está acostumado com ele. Já está acostumado, já tem um relacionamento pessoal. Ele acha que está tudo bem. Então, de verdade, ele acha que não precisa de mais ninguém. Muito bem. Então, esse dever de casa, ele é muito salutar da gente fazer com a nossa base de clientes. Agora, o segundo dever de casa é para o nosso crescimento. Por quê? Já que tem muita gente deixando a empresa solta, e muitos e muitos profissionais não estão fazendo o primeiro dever de casa, a gente está com uma oportunidade gigante de abordar esses empresários que estão carentes, se posicionar estrategicamente e é a hora do crescimento. É essa ruptura, é esse momento que a gente está vivendo agora, que é a hora de aproveitar e se posicionar do lado desses empresários que não estão sendo atendidos. Entende? Então, assim, a gente tem que aproveitar realmente que talvez seja a maior ruptura que a gente vai ver na nossa existência, na nossa passagem aqui. Porque a gente já passou pelo SPED, vai passar agora por uma grande reforma tributária, talvez não venha outra coisa desse calibre enquanto a gente estiver atuante no mercado. Poxa, a gente tem que se conscientizar que todo processo de mudança abre oportunidades enormes. Abre oportunidades de você se posicionar com educação, para você se posicionar como
como um estrategista do lado da pessoa, porque as pessoas estão inseguras em relação aos próximos anos. Então, toda vez que tem uma insegurança, você se posiciona como aquela pessoa que vai guiar os próximos passos daquela empresa. Então, tem uma oportunidade gigante disso. Gigantesca. E depois que você está do lado da pessoa e que for se posicionar como alguém, um profissional de confiança, eu não preciso dizer para ninguém que as oportunidades surgem, né? Amanhã vai surgir inúmeras teses aí sobre IBS e CBS e o IS, vem um monte de tese. Obviamente, se você já tiver uma carteira conquistada, empresários fiéis, empresários que estão ali do seu lado, cara, obviamente você vai surfar nessa onda também, porque todo aquele pessoal que você está assessorando, que você está guiando os passos, você vai chegar e falar, olha, surgiu uma oportunidade da gente questionar esse e esse aspecto que está gerando um impacto financeiro grande para a sua empresa. Acho que a gente pode questionar, porque se a gente tiver um ganho de causa, vai ser um ganho competitivo enorme para a gente. Vamos fazer? Vamos fazer. Pô, já tenho confiança do empresário, já estou lá já dentro. Já ganhou ele lá atrás, né? Lá atrás, entende? Não é aquele negócio que eu vou chegar com o meu cartãozinho, prazer, eu sou Frederico, eu sou advogado tributarista, que eu te oferecer uma tese. Então, esse é o erro que muitas pessoas fazem, sabia? Na hora que vai fechar a tese tributária. Vamos fechar a tese tributária. O pessoal sai vendendo tese tributária igual sai vendendo biscoito. Não é assim que funciona. No direito, principalmente, né, é um processo de conquista. É um processo que envolve confiança, que envolve relacionamento. E esse relacionamento tem que começar com uma contrapartida, muitas vezes que não é de um produto específico, não é de uma coisa específica, é uma coisa que você começa a ajudar a empresa no dia a dia, se posicionando com alguém de confiança, que passa a autoridade, né? Porque são duas coisas que a gente tem que ter aqui, basicamente, né? Credibilidade e autoridade. A pessoa precisa acreditar em você, que você é honesto, que você é confiável, e precisa ter a impressão de que você é muito bom naquilo que você faz. Né? Então, tem que gerar autoridade sempre e credibilidade. Se eu tenho esses dois elementos junto com o meu cliente, as oportunidades que vão surgir ao longo do caminho da reforma tributária, que não são poucas, vão ser muitas oportunidades, eu já estou com a minha base prontinha ali. E aí, obviamente, aí a gente começa a entender por que algumas empresas rampam e, enfim, e começam a escalar e a crescer e a ser muito prósperas, e outras que, né, por não acreditarem, ou por não, de repente, não ter essa visão, começam a ficar estagnadas, né? Começam a não ter muitos clientes, começam a perder clientes, começam a fazer tal. Mas é muito postura, entende? Que a gente tem que fazer. E o mercado tributário, na época que a e-auditoria surgiu, a ideia da e-auditoria, com o surgimento do SPED, hoje, tu vê que ele se posiciona da mesma forma, ele está recebendo a reforma dessa mesma forma, de não aceitar, de duvidar do que vai acontecer, ou a mentalidade já deu uma mudada? Assim, a gente ainda, olha só, nós estamos gravando isso aqui em junho de 2026, final de junho, né, início de julho quase, ou seja, a gente está a meio ano do início da reforma tributária para valer, onde começa a valer dinheiro, né? Valores monetários envolvidos. Muito bem. E, infelizmente, a gente vê uma grande parcela de profissionais que não se debruçaram ainda sobre a reforma. Não tem tempo, tá difícil, eu tenho muita demanda, tal. Eu, particularmente, isso não é jargão, não, gente. Para mim, acho que é verdade. Quando tem aquele jargão, né? Escolha sua dor, cara, você pode escolher, nesse momento, abrir mão do churrasquinho no final de semana, estudar até tarde, em vez de ver uma série no Netflix. Você, sabe, frequentar seminários, congressos, estar em movimento, ver o que o mercado está falando. É sacrificante? Gente, porque a gente trabalha o dia inteiro, a gente tem família, a gente, sabe, ao final de semana eu estou cansado, eu queria ficar... Mas você pode escolher ter essa dor agora, ou a dor de o ano que vem, no próximo ano, você vê aquele seu colega deslanchar e você ficar parado. Então, tudo é escolha nessa vida. Eu acho que o momento que a gente está passando é um momento que a gente não pode perder, na minha opinião. Então, eu acho que vale a pena sacrificar algumas coisas hoje, porque esse negócio de falar para mim, não estou dando tempo de estudar reforma tributária porque eu estou atolado. Cara, você está atolado em termos, né? Porque tempo a gente faz também. É sacrificante? Questão de prioridades também, né? É escolha. Eu não estou falando que é fácil. Por exemplo, eu tenho um cliente que
todo dia, 5 horas da manhã, ela está estudando na frente do computador, de 5 às 7 da manhã. Aí você fala, coisa de maluco. É sacrificante. Não é? Com Só que ela certeza. tem essa consciência. Se ela não fizer, ela não tem tempo. Então é o seguinte, é das 5 às 7, todo dia. Se ela não fizer isso, ela tem plena consciência que nos próximos anos ela vai perder relevância. Mas o que está acontecendo hoje? Ela já está ganhando relevância. Ela já está crescendo. Imagina quando o empresário sentir na pele, porque o empresário também não leva muita fé. Né? O empresário não acredita muito até acontecer. A gente sabe. Isso eu senti também. Quando eu abri a auditoria, os meus clientes que eram prestadores de serviço, eles não acreditavam também que ia acontecer. Então precisou tomar multa, precisou a receita em cima, precisou acontecer com os colegas, para eles tomarem a consciência de que aquilo está realmente acontecendo. Mas nesse momento, a gente pode entrar num outro tópico também que eu defendo muito, que é, poxa, em toda conversa, tem aquela brincadeira que a gente sempre faz, né, do analgésico e da vitamina. O que vende mais? E a gente sabe que o analgésico vende muito mais que a vitamina, apesar da vitamina fazer bem demais para a sua saúde, aumentar a sua longevidade, seu bem-estar. Então, assim, a motivação das pessoas para te contratar pela dor é muito diferente da motivação que ela tem de contratar pelo prazer de ser uma empresa saudável. Isso sempre pode ficar para depois. Aí fala, não, a academia eu vou começar semana que vem, a dieta começa, não, segunda-feira que vem. Então você sempre pode adiar. Agora, se você está com a enxaqueca fortíssima, agora, você não vai para deixar para segunda-feira que vem. Você quer tratar ela agora. Não, semana que vem a gente cuida dessa dor de cabeça aí. Não, pelo amor de Deus, tem que ser agora. Me dá um remédio que eu não estou aguentando. Então, eu acho que nós profissionais temos que causar esse choque de realidade no empresário. Como? Uma das formas que eu vejo de fazer isso muito bem, sabe o que é? Diagnósticos eletrônicos. Às vezes eu falo com ele, com o empresário, assim, cara, eu acho que o seu segmento vai ter um grande impacto com a reforma. Isso é uma forma de falar, ele pode não acreditar. É a mesma coisa eu chegar para você e falar assim, se fosse você parava de comer esse hambúrguer que você vai ter problema de coração. Você fala, tá, beleza, pode deixar. obrigado, legal. Outra coisa, eu chegar para esse empresário, pegar uma amostra de alguns meses dele, com notas fiscais, com movimento real, e poder chegar para ele e falar, fiz um estudo, você movimenta X reais por mês, emite tantas notas, tem tantos clientes, a configuração dos seus clientes é essa, e pela sua projeção, de acordo com a legislação, a gente vai ter um impacto negativo de 36,7% na sua carga tributária, que representa tantos reais, isso porque eu peguei 2 meses. Então, se essa tendência for, isso vai dar um prejuízo para você até 2033, 370 mil reais, às vezes, de recolhimento indevido. Nós precisamos olhar essa situação. Sabe como é que chama isso? Gatilho da especificidade. Uma coisa é eu ser genérico. A outra coisa, e o gatilho da prova, que é muito importante também para o convencimento. Então, quando eu uso o gatilho da prova, que estou te provando, está aqui, está no documento, está aqui. E eu sou específico, estou falando do número, do centavo, isso dá muita credibilidade no discurso. É quando a gente vai no médico, faz um exame de carótida e descobre que eu tenho veia entupida. Pô, peraí, aí mudou a minha mentalidade, concorda? Assim, Com até certeza. então eu falava, não come essa porcaria não que vai te fazer mal. Agora não, agora você tem um laudo que comprovou que você está assim, que se você continuar fazendo o que você está fazendo, você pode ter uma consequência muito séria. E esse pode ter uma consequência muito séria é que te faz mudar os seus hábitos. É o que eu acho que a gente tem que, nesse momento, fazer com os empresários. Vai funcionar com todo mundo? Não, não vai funcionar. Só que eu acho que a gente tem que ter perseverança. Água mole em pedra dura. Então, a gente tem que continuar levando esse conhecimento para o mercado, fazendo pequenas reuniões com os empresários, mostrando para eles, abrindo números, fazendo simulações, para que eles tomem consciência da importância do que está por vir. Porque decisões, a reforma não é muito sobre tributos, né? A reforma ela é muito sobre decisões empresariais. De quem que eu compro, para quem que eu vendo, como que eu vendo, que mix de produto que eu tenho. São decisões que, essencialmente, não são necessariamente sob melhor regime de tributação. São decisões que vão impactar a sua carga. Então, quando eu começo a desenhar esse tipo de cenário para o empresário, ele começa a tomar consciência de que, poxa,
eu posso ter minha carga triplicada? Aí você pergunta para ele, com essa carga você consegue sobreviver? Isso é maior do que você tira para você hoje. Você não coloca no bolso o que vai subir no governo, sua empresa vai ficar inviável. E aí ele começa a tomar aquele choque. E aí, talvez com esse choque, ele te dê uma chance de começar a trabalhar. Então, eu acho que muito da tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia permite que você faça esse tipo de estudo muito rápido. Porque, pensa comigo, eu visitei um empresário, ele me deu uma oportunidade de fazer uma simulação para ele. Se eu tenho que trazer isso para o meu escritório, mobilizar a minha equipe, tirar o foco deles para fazer um tipo de estudo desse, para uma pessoa que você nem sabe se vai te contratar, não é economicamente viável. Você não consegue fazer, e você vai fazer isso para quantas pessoas? Você sabe que num processo onde você está visitando empresários, se apresentando, você tem que fazer muitas visitas, você tem que ter muito network, você tem que frequentar muitos eventos, enfim. E não adianta fazer um estudo, 2 estudos. Eu tenho que fazer muitos estudos, porque alguns desses caras vão comprar a minha ideia e vão me contratar, né? Assim que funciona. Então, com a tecnologia, eu consigo fazer isso rápido. E aí meu custo cai. Então, eu consigo o que normalmente deixaria com a minha equipe 1 semana, 10 dias para fazer, que também não é bom para os negócios, porque esfria a cabeça, a pessoa dorme, conhece outra pessoa, vai pesquisar mais, enfim, esfria. Mas eu consigo fazer de repente em 5 minutos, em 10 minutos. Poxa, aí dá para fazer. Então eu volto rapidinho, processei, está pronto um laudo, pronto. Então a tecnologia permite que você tenha esse tipo de maleabilidade para voltar. E aí quando você consegue voltar demonstrando números, demonstrando planilhas, dados, com certeza a tua credibilidade com o empresário muda. Ele começa a te dar mais ouvido. Então eu acho que é assim. Existe ceticismo? Existe, gente. Tem gente até hoje falando para mim que está com muita fé que determinada pessoa vai voltar para a política e vai acabar com a reforma tributária. Não vai, gente. Começou. Tem que botar na cabeça que já começou. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Mas não tem as coisas nem tão definidas. Piorou. Piorou, porque os prazos continuam correndo, não está havendo adiamentos assim, expressivos, os prazos permanecem de pé e as indefinições também. Então, a gente, além disso tudo, ainda vai ter que ter uma adaptabilidade muito grande, porque as coisas vão sair muito em cima da hora. De repente vai sair, a alíquota agora é essa, tá? Pô, já vai começar ali, de manhã. Agora a regra para tirar nota vai ser essa, tá? Vai começar agora. Então não tem uma definição. O próprio governo falou, no regulamento do IBS, no lançamento eles falaram, se precisar alterar 1000 vezes, nós vamos alterar. Quer dizer, se a gente já começa a regra falando que isso aqui é um negócio provisório, que é mais ou menos que você está disposto a alterar isso mais de 1000 vezes, se for preciso, imagina a adaptabilidade que vai ter que ser feito. O que, para nós, prestadores de serviço, é ótimo. Por quê? Porque as empresas vão precisar de alguém do lado para acompanhar esse tanto de mudança e esse tanto de insegurança que a gente está convivendo. Com certeza. E, Fred, a tua jornada até aqui é uma jornada de muito sucesso. A gente tem muita admiração por tudo que tu construiu até aqui. E eu queria que tu deixasse um recado para... um conselho, às vezes um conselho que tu não recebeu quando tu começou o teu caminho, para esses profissionais que precisam aproveitar essa oportunidade agora para crescer. Um conselho, assim, de empreendedorismo. Eu sei que tu é escritor também, tem um livro justamente sobre empreendedorismo, né? Então, qual o conselho que tu acha que é essencial para a pessoa ter na cabeça e buscar essa oportunidade que tem no mercado hoje? Eu tenho um livro que eu fui juntando, sabe? As coisas que aconteceram comigo, e acabou que muitas dessas coisas começavam com P. Eu sei que tem os 4 P's do marketing, eu sei que tem um monte de coisa, mas o que a gente vai fazer? Tem muita coisa que começa com P. Eu juntei 12, não foi nem 4, foi 12. E eu gosto de alguns desses P's. E o primeiro eu já falei aqui. A gente tem que ter um propósito certo e definido. Esse propósito certo e definido, isso tem que estar muito claro na sua cabeça, porque é ele que vai te sustentar de pé quando você acordar na cama e se lembrar que umas coisas estão dando errado, que o dinheiro não está entrando da forma que você gostaria que ele estivesse entrando.
que as pessoas vão tentar fazer você desistir da sua jornada e várias pessoas vão tentar fazer. Tem pressão da família, tem pressão de outros negócios que, às vezes, como eu te falei, a gente tem que abandonar para focar no nosso e a tentação de voltar para eles é enorme, mas a gente tem que lembrar que se a gente voltar para eles, a gente vai continuar saindo da situação que a gente estava tentando sair anteriormente, né? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que ter um propósito muito claro e, de verdade, eu acho que é até um propósito muito bonito. E agora, sem demagogia, nessa reforma tributária, a gente está vendo uma jornada, por exemplo, vou te falar das empresas do Simples Nacional. Eles vão ter que fazer uma opção agora em setembro de recolher DAS por dentro ou por fora. E a gente faz muita simulação. E tem empresa que, se fizer a opção errada, ela vai quebrar. Ela não vai sobreviver. Ela não está assessorada. Então, eu acho assim, cada empresa que a gente atender, se a gente tiver a consciência de que aquela nossa orientação está tornando o negócio viável, competitivo, o negócio que gera emprego, o negócio que sustenta famílias, etc., a gente está levando um propósito muito bonito para frente. Então, o primeiro ponto é esse. E os 3 últimos P's, eu acho que é um conselho mais espiritual, que esses 3 P's são mais espirituais, sabe? Então, o primeiro que eu acho é o seguinte, cara, pensamento positivo. Que até são 2, né? Mas é um só na ordem, senão ficaria 13 P's. Mas pensamento positivo. A positividade, ela é essencial para várias coisas. Porque sem positividade, eu não tenho como aplicar outros conceitos necessários para o seu crescimento. Por exemplo, quando você tem pensamento positivo, você desenvolve a automotivação. E a automotivação, ela é essencial para que você faça as coisas. Por exemplo, se você vou falar esse exemplo dessa minha amiga, essa minha cliente que acorda 5 horas da manhã para estudar até às 7. Você já viu uma pessoa sem motivação conseguir fazer isso com consistência? Jamais. E o pensamento positivo é matéria-prima para a motivação. Se você pensa que tudo vai dar errado, que não adianta fazer nada mesmo, porque não vai servir de nada, você vai ter motivação para acordar às 5 horas da manhã para fazer o que tem que ser feito? Você não vai. Então, esse pensamento positivo, ele é gatilho para muita coisa que você tem que fazer. Persistência. Persistência não é teimosia. Persistência é você não parar e acertar as rotas sempre que necessário. Quanta gente que eu já vi teimosa, sabendo que a rota que ele está fazendo está errada, por exemplo. Ele tomou uma rua que é sem saída, que tem um muro no final, ele vai lá e bate no muro. Em vez de ele dar ré e entrar em outra rua, não, ele dá ré e volta na mesma rua e bate no muro de novo. E dá ré e bate no mesmo muro novamente. E não sai daquilo sabendo que está errado. Muitas vezes ele não ouve conselhos de pessoas que já passaram por aquilo por vaidade. Não, eu quero fazer do meu jeito, o meu jeito que é o bom, é o que eu faço. Isso não é persistência. Isso é teimosia, e teimosia não leva ninguém a lugar nenhum. Então, ser persistente é não desistir, mas estar disposto a acertar suas rotas a todo momento. E, no final das contas, gente, a trajetória do empreendedor é uma trajetória que exige paciência. E a paciência, eu gosto de fazer uma brincadeira e uma analogia com o ciclo dos hábitos. Porque o ciclo dos hábitos, na vida privada nossa, ele funciona muito na nossa cabeça o seguinte: eu tenho um determinado gatilho, né, que vai me disparar uma determinada ação e que vai me dar uma recompensa. Então, assim, estou cansado, tomei um cafezinho, fiquei mais animado. Escovei o dente, fiquei com hálito fresco. Então, as recompensas, normalmente, elas vêm muito rápido na esfera privada. Eu faço alguma ação e ganho uma recompensa. E no empreendedorismo, existe um lapso de tempo entre acontecer um gatilho, vou empreender, a sua ação. Então, a sua ação, vou abrir meu escritório, vou abrir meu CNPJ, vou criar meu site, vou começar a me posicionar nas redes sociais, vou começar a visitar cliente, vou começar, enfim. E a recompensa? A recompensa está lá na frente. Quanta gente talentosa que eu já vi ficar pelo acostamento, quanta gente talentosa que eu já vi falar, não, isso não vai dar certo. De repente precisava de mais 1 ano, mais 2 anos.
mas não desistiu de algo que poderia ser muito grande, uma realização muito grande, porque não teve paciência para entender que a recompensa dentro do empreendedorismo demora um pouquinho para vir. Obviamente, se você fizer vamos dizer assim, o dever de casa de atuar com ética, né? Porque a gente sabe que tem atuações sem ética, que o pessoal preza por um resultado rápido, mas depois sai fora do mercado também, não pode nem... Tem que sumir do mercado por atuação. Eu estou falando da pessoa que quer fazer a coisa direito. Demora, gente. Demora. E aí você tem que ter paciência. Então, o recado que eu vejo muito isso, sabe? Pensa positivo, pensa que vai acontecer, mas não é ser iludido, não. Pensar positivo não é ser iludido. Falar, estou fazendo tudo errado, não, mas vai dar... Não. É o seguinte, cara, pensar positivo as coisas vão acontecer errado, vão dar errado, eu vou aprender com meus erros para não fazer de novo, não vou ficar repetindo as besteiras do passado, eu vou evoluir, mas vamos lá, cara, porque se eu fizer certo, vai dar certo. Por exemplo, pensar positivo, quando eu entrei no SPED, foi assim, não tem como dar errado. Vai ser uma necessidade das empresas. E esse era o meu pensamento. Eu tinha um plano completo? Não tinha um plano completo, mas eu sabia, cara, isso vai dar certo. Aí dava errado uma iniciativa minha, eu fazia meu plano, ia fazer outra coisa, até começar a acertar. Mas sempre com a fé inabalável que aquilo ia acontecer. O pessoal agora com a reforma tributária, a mesma coisa, cara. As empresas vão precisar de nós, profissionais. Ponto. A gente vai errar? Vai. Cara, aprende com o seu erro e vai. Pega outra rota, vai embora e vai perseverando. E sabendo que muitas vezes você não vai colher o resultado daqui a 2 meses. Talvez vai demorar um tempo para você começar a ter esse resultado. Então, eu acho que esse final... em termos de empreendedorismo, foi o que eu vivi, é o que eu realmente acredito e acho que os profissionais podem levar para a vida para tornar. Galera, a gente está com uma oportunidade maravilhosa, não vamos deixar passar. Perfeito, Fred. E até para a gente finalizar, vendo essa necessidade do mercado, de jovens profissionais que estão agora com essa oportunidade de crescer no mercado, não só com a reforma tributária, mas com a mudança do mundo no geral, né? Questão de tecnologia, as novas oportunidades de mercado que estão surgindo. Aqui no ecossistema a gente teve essa ideia de transformar a nossa experiência de 33 anos de advocacia, junto com outras experiências que temos das outras empresas do escritório, com a juventude que a gente também tem trabalhando aqui dentro, e criar uma escola de negócios voltada para o público mais jovem, para essa preparação realmente para o mercado de trabalho. Porque hoje em dia, não é só técnica que falta para o profissional, né? Muito é questão mais de soft skill, é uma habilidade de relacionamento, é uma perseverança, é um autoconhecimento, tu saber dar tempo ao tempo, tomar decisões mais certeiras. Então foi com essa ideia que a gente começou o TS Educação. E o TS Educação significa tempo e substância. E para a gente encerrar, eu queria que tu trouxesse pra gente o que tu entende por tempo e substância. Pois é. Primeiro, eu queria deixar aqui a minha admiração por esse projeto. Eu achei fantástico. Eu acho que a gente utilizar o nosso tempo de maneira correta é fundamental. Isso é talvez um dos bens mais preciosos que a gente tenha. E a educação pode cortar tanto caminho nessa nossa jornada, eu não precisar levar os tombos e me levantar e me recuperar, onde eu posso compartilhar conhecimento de outras pessoas, aprender os melhores caminhos. Então, eu acho que assim, a nossa passagem por aqui já é tão curta, eu acho que a gente tem que fazer do nosso tempo, usar dele da melhor forma possível. E eu acredito demais na educação como um fator que potencializa demais esse nosso tempo, porque outras pessoas já caíram, outras pessoas já viram o que dá certo, o que dá errado, e por que não compartilhar esse conhecimento? E é um conhecimento que, obviamente, tem que ter substância, né? Não pode ser um conhecimento raso, um conhecimento que não faça diferença. Eu acho que tem que ser um conhecimento substancial, algo que você consiga incorporar no seu dia a dia, aplicar no seu dia a dia, e fazer com que esse conhecimento transforme realmente sua vida e transforme a vida de outras pessoas que você está ao redor. Eu acho o projeto de vocês maravilhoso. Eu acredito muito, 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 muito no poder transformador da educação. Então, deixo aqui meus parabéns, a minha admiração
e o que eu puder contribuir para que isso seja colocado cada vez mais em prática, com mais força, pode contar comigo. Não, só esse nosso papo já contribuiu muito, né? A gente já vai utilizar os 4 P's que foram mencionados. Realmente foi uma conversa muito inspiradora. Fred, eu queria muito te agradecer por ter tirado esse tempinho para vir aqui falar com a gente, participar do nosso podcast. Foi uma honra para a gente te receber. É muito inspirador ouvir alguém que não esperou o mercado mudar completamente para tomar uma atitude e agir e entender o que precisava ser feito para ter uma história diferente. Então, eu tenho certeza que quem escutar esse episódio vai ter muito que aprender, muito que salvar, anotar no caderninho para lembrar das dicas que foram trazidas aqui. Foi realmente um bate-papo muito inspirador. Te agradeço muito por ter participado do nosso podcast e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar novamente. Eu também espero. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Então, pessoal, quero deixar o recado para vocês acompanharem o Fred nas redes sociais, @fred.eauditoria, né? E acompanhar também o TS Educação, nossa nova escola de negócios, que estão vindo novidades aí, a gente está atualizando constantemente lá no Instagram, @TS Educação. Então, muito obrigada a todos que ouviram até aqui e até a próxima.